Ouçam a voz de Deus pela boca dos seus atalaias da última hora, com uma palavra original. Deus em Cristo seja louvado, para todo sempre. Amém. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, de tempos em tempos, Deus tem os seus atalaias para levantar na terra, para avisar aos povos da terra o grande perigo que os povos da terra estão correndo na terra. E quais são os perigos que os povos da terra estão correndo? Os perigos que os povos da terra estão correndo são estes. É o perigo de não obedecerem aos ensinamentos de Deus e de seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Por isso, os povos da terra estão correndo um grande perigo aqui na terra. Mas Deus, pelo seu grande amor que Ele tem para com os povos da terra, está levantando no século XXI, no terceiro milênio, um atalaia na terra para avisar para os povos da terra o grande perigo que os povos da terra estão correndo por não obedecerem à doutrina do Filho de Deus aqui na terra. Vamos tomar como base para a nossa mensagem as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em Lucas 16, 13 a 15, para a nossa meditação. Vamos ouvir o que Jesus Cristo diz para advertir os povos da terra antes do toque da última trombeta. Este conselho de Jesus Cristo é para os evangélicos do Brasil que estão se envolvendo com a política aqui no Brasil. Abra os vossos corações para ouvir o que Jesus Cristo fala para os evangélicos do Brasil hoje, que estão se envolvendo com a política no Brasil. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E os fariseus, que eram avarentos, ouvindo todas estas coisas, e zombavam de Jesus Cristo, disse-lhe Jesus Cristo para os fariseus que zombavam dele: vocês são os que se justificam a vocês mesmos diante dos homens, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o que significa a palavra ser elevado diante dos homens e perante Deus abominação? O que vem a ser elevado diante dos homens? A palavra elevado significa poderoso, nobre, está acima dos outros. É exatamente o que os evangélicos procuram ser hoje, elevado diante dos homens. Por quê? Os evangélicos entram na política porque amam o dinheiro. Se não fosse pelo amor do dinheiro, nenhum evangélico queria entrar na política. Entram na política para serem elevados diante dos homens. Entram na política porque são gananciosos e não temem a Deus e nem ao seu Filho Jesus Cristo. Entram na política porque amam mais a glória deste mundo do que a glória de Deus. Como fica as palavras de Jesus Cristo: nenhum servo pode servir a dois senhores, para os evangélicos dos nossos dias atuais? Porque os evangélicos que entram na política dizem que são servos de Deus. Centenas de pastores dizem que são servos de Deus. Entram na política para pleitear um cargo na vida pública. Muitos pastores entram na política porque têm um coração cheio de avareza e ganância pelo dinheiro. Um pastor evangélico entra na política, ou seja, um pastor evangélico entrar na política é uma apostasia. E está sentando nas duas mesas. Um dia se assenta na mesa do Senhor, no outro dia se assenta na mesa do demônio. Os tais evangélicos estão irritando a Deus
e querendo ser maior do que Deus. Um dia no púlpito da igreja, no outro dia nos palanques dos políticos. Isso é, se assentar nas duas mesas. E isso provoca a ira de Deus contra as tais pessoas que se assentam nas duas mesas. Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 a 22. Os evangélicos que entram na política estão com a operação do erro, para crer na mentira pensando que estão crendo na verdade. 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Porque os evangélicos que entram na política estão com a operação do erro, porque estão se assentando nas duas mesas, porque são elevados diante dos homens. E todos que são elevados diante dos homens, diante de Deus, são abomináveis. Disse o Senhor Jesus Cristo em Lucas 16 e 15. Tem alguém equivocado nessa história? Ou os evangélicos que entram na política, ou Jesus Cristo. Por quê? A palavra dos evangélicos que entram na política não bate com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo disse que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Cheguei a uma conclusão, que o Deus dos evangélicos que entram na política não é o Deus das Escrituras, é o Deus deste século, como disse Paulo em 2 Coríntios 4, 1 a 7. As Escrituras nos mostram que os evangélicos que entram na política estão todos cegos e com a operação do erro, para crer na mentira pensando que estão crendo na verdade. Quando os evangélicos que entram na política vão reconhecer o seu erro, quando renunciarem o Deus deste século e aceitarem o Deus verdadeiro e Jesus Cristo como seu único pastor, enquanto os evangélicos aceitarem um homem como seu pastor, vão continuar no erro, crendo na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Irmãos evangélicos, me respondam com base nas palavras de Jesus Cristo. Aonde está escrito nos evangelhos, Jesus Cristo apoiando homens com o título de pastor? Os evangélicos, em geral, não entendem a nova aliança feita por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Também não entendem nem a velha aliança. Nem a velha aliança deu apoio aos homens com título de pastor. A nova aliança também não deu apoio a homens com título de pastor. Os evangélicos, por não entenderem as Escrituras, nem o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento, dão crédito a homens com título de pastor. A única passagem do Novo Testamento que os evangélicos se apoiam para dar crédito a homem titulado pastores é Efésios 4:11. Diz um ditado popular: texto sem contexto vira pretexto para se pregar heresia de perdição. Em Efésios 4:11, Paulo não está falando em título de pastor, está falando em dom de pastor. Então, qual é a diferença do dom de pastor para o título de pastor? A diferença é que o dom de pastor é dado por Deus ao homem, enquanto que o título de pastor é dado ao homem pelo homem. Os evangélicos confundem o dom de pastor com o título de pastor. Vamos ler Efésios 4, 1 a 16. Vamos meditar nos versículos 6 a 16, onde começa dizendo: há um só Deus, e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto levou cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Ora, ele subiu, o mesmo que também
tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que fraudulosamente enganam, antes seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, este versículo de Efésios 4:11 é a base para os pastores evangélicos pregar fraudulosamente que Deus dá apoio a homem titulado pastores. Então, Jesus Cristo, antes da sua subida para os céus, deu o dom de pastor a Pedro. Disse para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus Cristo diz para Pedro: então, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus Cristo faz esta pergunta para Pedro por 3 vezes. E em todas as 3 vezes disse para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus Cristo deu o dom de pastor para Pedro. Não deu título de pastor para Pedro. Como Pedro se identificava nas suas cartas. Vejamos 1 Pedro 1:1, 1 Pedro 5:1. Mesmo depois que Pedro recebeu o dom de pastor, ainda continuava sendo apóstolo de Jesus Cristo. Vejamos 1 Pedro 5:1. Como Pedro se identificava nas suas cartas? Pedro se identificava nas suas cartas dizendo o seguinte: aos presbíteros que estão entre vós, demonstro eu que sou também presbítero com eles. Pedro tinha recebido de Jesus Cristo o dom de pastor, mas Pedro não disse que era pastor, disse que era um presbítero. Os pastores confundem o nome de pastor com bispo ou presbítero. Nenhum dos apóstolos de Jesus Cristo se identificaram como pastor. Se identificaram como bispo ou presbítero. Porque em Atos, capítulo 20, versículo 28, o Espírito Santo não constituiu o pastor para apacentar a igreja de Deus aqui na terra? Porque em Atos, capítulo 14, versículo 23, não elegeram pastor para apacentar a igreja de Deus, mas sim elegeram anciãos para apacentar a igreja de Deus aqui na terra? A palavra ancião, bispo, presbítero é uma só palavra, com pronomes diferentes. Veja em Atos 20 e 28. O mesmo Paulo que disse as palavras que está escrito em Efésios 4:11. Disse as palavras que está escrito em Atos 14:23. Atos 20 e 28 diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Agora vem as advertências de Paulo: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que diante de vós mesmos se levantarão homens que falarão
coisas perversas para atrair os discípulos após si. Meus queridos irmãos em Cristo Jesus, nós estamos vendo o cumprimento das profecias de Paulo, ou seja, das profecias que Paulo profetizou há quase 2000 anos passados. Veja a profecia de Paulo, Atos 20, 29 a 30, 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 3, 1 a 9, 2 Timóteo 4, 1 a 4, 2 Tessalonicenses 2, 1 a 12. Todas as profecias de Paulo têm se cumprido dos anos 1517 para cá. Até os anos 1517, não tinha ainda estes homens cruéis e perversos que não perdoam o rebanho. Que depois que se levantou na terra estes homens cruéis e perversos, exigindo do rebanho 10% do salário ou da renda de cada um deles, quem não for fiel nos dízimos, os pastores consideram como ladrão e roubador de Deus. E não perdoa quem não dá o dízimo fielmente. Estes homens cruéis e perversos não perdoam o rebanho. São os homens que Paulo profetizou em Atos 20, 29 e 30. Estes homens são aqueles mesmos homens que Paulo profetizou em 1 Timóteo 4, 1, 2. Mas o Espírito diz expressamente que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a sua própria consciência cauterizada. Amados irmãos e ouvintes, é lamentável de se dizer, mas é a realidade dos últimos tempos proféticos. A terra está lotada de doutrina de demônios e de homens cruéis e perversos, gananciosos e avarentos, fazendo comércio das almas humanas, que custou um preço tão alto para nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. O apóstolo Paulo também profetizou destes homens cruéis que iriam fazer comércio das almas. Veja mais uma profecia, não de Paulo agora, mas de Pedro. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 a 19. Pedro diz: e também houve entre o povo falsos profetas, como também haverá entre vós falsos mestres, e introduzirão encobertamente heresia de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tarde, e a sua sentença não dormita. Irmãos e ouvintes, os homens cruéis e perversos não entendem as Escrituras, e não podem entender, porque estão com a operação do erro nas suas mentes. Os homens que têm a operação do erro na sua vida são cegos e guia de cegos. Para os tais as Escrituras está oculta, e eles não podem entender as Escrituras nos seus originais. Estes tais homens perversos e cruéis negam o Senhor Jesus Cristo que nos resgatou. Irmãos e ouvintes, quando os homens cruéis e perversos negam o Senhor Jesus Cristo, mais de 90% dos sistemas religiosos da terra negam o Senhor Jesus Cristo que nos resgatou. Mais de 90% dos homens intitulados pastores negam Jesus Cristo que nos resgatou. Os irmãos e ouvintes podem me perguntar: como você pode nos provar, com base nas Escrituras, que mais de 90% dos pastores negam o sacrifício de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário? Judas tem a resposta correta. Dos homens que negam o Senhor Jesus Cristo,
como único Salvador. Veja Judas 1, 3 a 19. Judas nos mostra o título destes homens que negam o Senhor Jesus Cristo que nos resgatou. Ou seja, que negam o nosso Senhor Jesus Cristo como único pastor. Mais de 90% dos homens intitulados pastores negam que Jesus Cristo é o único pastor. Mais de 90% dos pastores negam a graça de Deus. Mais de 90% dos pastores não sabem nem o que é a graça de Deus. No dia que um pastor conhecer a graça de Deus, os seus olhos espirituais são abertos para os irmãos e ouvintes não terem dúvida sobre o que nós estamos falando e sobre o que vocês estão ouvindo da boca do Atalaia de Deus. Vou dar alguns exemplos. Como mais de 90% dos homens intitulados pastores negam Jesus Cristo como único Salvador. Negam a graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando um homem diz que é um pastor, já está negando o Senhor Jesus Cristo, que nos resgatou. Está negando Jesus Cristo, que Ele é o único pastor. Quando um homem titulado pastor prega que quem não pagar o dízimo não tem salvação, o tal está negando o sacrifício de Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Dizer que quem não paga dízimo não tem salvação, não conhece a graça de Deus. Realmente, 99% dos sistemas religiosos da Terra não conhecem a graça de Deus. Mais de 90% dos sistemas religiosos da Terra negam a graça de Deus que veio por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Como Atalaia de Deus, chegamos a uma conclusão que mais de 90% dos sistemas religiosos da Terra estão na lei, caídos da graça, separados de Cristo. Irmãos e ouvintes, digo debaixo do concerto eterno, feito por nosso Senhor Jesus Cristo na dura cruz do Calvário. Todos os sistemas religiosos da Terra que têm um homem titulado pastor e a prática da doutrina do dízimo, estão caídos da graça de Deus, estão separados de Cristo. Estou dizendo com base nas escrituras da nova aliança, feita por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, João 1, 16, 17, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1 a 4. Os irmãos e ouvintes já leram nas escrituras Jesus Cristo dizendo que os homens não são pastores, e sim são mercenários? Se ainda não leram, leiam João capítulo 10, versículo 11 a 16. Os irmãos e ouvintes já leram nas escrituras aonde Jesus Cristo disse que na sua igreja não tem rebanhos e nem pastores, mas tem um só rebanho e um só pastor? Veja João 10 e 16. Para mais de 90% dos sistemas religiosos da Terra, Jesus Cristo foi o homem mais mentiroso que pisou nesta face de terra. Porque se os sistemas religiosos da Terra acreditassem em Jesus Cristo como verdadeiro, obedeciam ao que Jesus Cristo ensinou quando ele esteve nesta baixa terra. Existe uma contradição com as palavras do Senhor Jesus Cristo e com as palavras dos homens titulados pastores. Os homens titulados pastores dizem que são pastores. Jesus Cristo diz que os homens não são pastores, são mercenários. Os homens dizem que na igreja de Deus na terra tem que ter pastores. Jesus Cristo disse que na sua igreja na terra tem um só pastor. As igrejas dos homens na terra têm rebanhos. Jesus Cristo disse que na sua igreja na terra tem um só rebanho. Os homens intitulados pastores dizem que podem servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, pode servir a dois senhores. Jesus Cristo disse
ninguém pode servir a dois senhores. Os homens titulados pastores dizem que podem servir a Deus e ao dinheiro. E Jesus Cristo diz: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Os homens titulados pastores dizem que são honestos e não roubam a ninguém aqui na terra. Jesus Cristo disse que os homens titulados pastores são ladrões e salteadores. Jesus Cristo disse que os religiosos são hipócritas. Os pastores dizem que não são hipócritas. Jesus Cristo disse para os religiosos do seu tempo e para todos os religiosos de geração em geração, até a consumação do século. Qual religiosos que os religiosos erram tanto por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Os pastores dizem que conhecem as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse. O conhecimento que os pastores têm das Escrituras é o mesmo conhecimento que tem o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas conhece as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse. Os pastores desconhecem aquele debate de Jesus Cristo com o inimigo das nossas almas no deserto. Mateus 4, 1 a 11, Lucas 4, 1 a 13. Aqui nós encontramos o Senhor Jesus Cristo debatendo o que está escrito nas Escrituras com o seu inimigo. Jesus Cristo dizia: está escrito nas Escrituras. O inimigo das nossas almas dizia também: está escrito nas Escrituras. O inimigo das nossas almas dizia para Jesus Cristo: por que tu não obedeces às Escrituras? Irmãos e ouvintes, sabe por que Jesus Cristo não obedeceu o que está escrito nas Escrituras que o inimigo mostrava para ele? Tem palavras que está escrito nas Escrituras que, se Jesus Cristo fosse obedecer, ele estaria tentando a Deus. O diabo, que é o inimigo das nossas almas, ou seja, o inimigo de Deus também, tentou Jesus Cristo por 3 vezes, e em todas as tentações dizendo que está escrito nas Escrituras. Na última tentação, o diabo levou Jesus Cristo a Jerusalém e pôs-lhe sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito nas Escrituras que Deus manda os seus anjos para te guardar, a ti, para que te pegue nas mãos, para que tu não tropece o teu pé e nem quebre nenhum osso. Jesus Cristo respondeu para o diabo: eu sei que está escrito nas Escrituras que se eu pular daqui para baixo, Deus manda os seus anjos para me guardar de tropeçar em alguma pedra. Mas eu não vou fazer isto, não vou pular daqui para baixo, porque se eu pular daqui para baixo, estou tentando a Deus. Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, o diabo não sabia que estava tentando o próprio Deus. Jesus Cristo era o próprio Deus encarnado no meio dos homens. Jesus Cristo se declara para o diabo que ele era o próprio Deus e diz para o diabo: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, com estas palavras, o diabo se ausentou-se de Jesus Cristo por algum tempo. Então, irmãos e ouvintes, o diabo levou Jesus Cristo a um alto monte e de lá dava para ver todos os reinos deste mundo. O diabo disse para Jesus Cristo: está vendo todos os reinos deste mundo? E a sua glória? Todos estes reinos deste mundo foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Vai rejeitar as riquezas deste mundo? Jesus Cristo respondeu e disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito nas Escrituras:
adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Irmãos e ouvintes, os reinos deste mundo, que Jesus Cristo rejeitou do diabo, os sistemas religiosos da terra abraçaram de corpo e alma, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Os sistemas religiosos da terra vivem em choque com as Escrituras. Os sistemas religiosos da terra trabalham oposto às Escrituras e fazem oposição ao próprio Jesus Cristo e às suas santas palavras. Salomão, com a sabedoria que Deus lhe deu, disse e ficou escrito nas Escrituras em Eclesiastes 12:11. As palavras dos sábios são como aguilhões e como prego bem fixado pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Como ficam estas palavras do sábio Salomão diante dos sistemas religiosos da terra, com milhares e milhares de pastores na terra? Se só há um único pastor, irmãos e ouvintes, sabe quem aprovou estas palavras de Salomão no Novo Testamento? Quem aprovou estas palavras de Salomão no Novo Testamento foi o próprio Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, em João 10:16, quando ele disse: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus Cristo estava dizendo para os seus apóstolos que na sua igreja na terra não tem pastores, tem um único pastor na sua igreja na terra. Não tem rebanho na igreja de Jesus Cristo aqui na terra. Tem um só rebanho, pastoreada pelo único pastor. E o nome deste único pastor chama-se Senhor Jesus Cristo, o único pastor da igreja de Deus na terra. A igreja de Deus na terra não tem rebanhos e nem pastores. A igreja de Deus na terra é um só rebanho e um só pastor. Quem está dizendo estas palavras não é o atalaia de Deus. Quem disse estas palavras, que na igreja de Deus na terra é um só rebanho e um só pastor, foi o próprio Jesus Cristo, o qual os sistemas religiosos da terra dizem que aceitaram como Salvador. Aceitar Jesus Cristo como Salvador é muito fácil. Difícil é aceitar a sua doutrina, ou seja, aceitar a sua palavra. Aceitar Jesus Cristo da boca para fora é fácil. O difícil é aceitar Jesus Cristo de coração e alma. Líderes religiosos e membresia de toda a face da terra que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. Vocês têm coragem de renunciarem os homens titulados pastores para aceitar Jesus Cristo como único pastor? Vocês têm coragem de dizer hoje para Deus: eu renuncio os homens titulados pastores para aceitar Jesus Cristo como meu único pastor? Digam estas palavras para Deus hoje: eu renuncio os homens titulados pastores e aceito Jesus Cristo como meu único pastor, ou seja, como meu único pastor da minha alma aqui na terra. Os irmãos e ouvintes sabiam que as escrituras do Gênesis ao Apocalipse não aprovam homem titulado pastores? Os profetas não aprovaram homem titulado pastores. Veio o Filho de Deus a esta terra, também não aprovou os homem titulado pastores. Como nós podemos aprovar estes homens intitulados pastores, se Deus e seu Filho Jesus Cristo não aprovou? Então, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, aprovar os homens titulados pastores está contra Deus e contra os profetas e contra o Filho do Deus verdadeiro e contra as Escrituras. Como este reino mundano vai se apresentar diante de Deus no juízo final? Como esse reino mundano
vão se apresentar diante do tribunal de Cristo naquele grande dia, que se aproxima e está tão perto. Para os que pregam aqui na terra com as Escrituras, se eles não crêem nas Escrituras, e porque usam tanto as Escrituras, então, meus queridos irmãos, como esses homens vão se apresentar no tribunal de Cristo para prestarem contas de tudo o que fizeram por meio do seu corpo aqui na terra? Será que estes homens intitulados pastores não vão se envergonhar na presença do único pastor naquele dia, que se aproxima e está bem perto? Será que vai ter escape para estes homens intitulados pastores naquele dia? As Escrituras têm a resposta exata para os homens intitulados pastores. Veja Jeremias 25, versículo 37. O dia da ira de Deus contra os pastores está chegando. Deus vai tirar o pasto da boca dos pastores. Não há salvação para os pastores, nem para onde os pastores se refugiarem. No dia em que Deus toma a vingança contra os pastores, eles vão uivar como cães quando estão debaixo da peia. Vão gritar e não vai ter refúgio para os pastores. Irmãos e ouvintes, você pode ler as Escrituras do Gênesis ao Apocalipse, que você não encontra Deus e os profetas aprovando o homem titulado pastores. Não sabemos a que ponto os sistemas religiosos da terra querem chegar com tanta hipocrisia. No tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra, foi o que mais Jesus Cristo reclamou com os sistemas religiosos da sua época, ou do seu tempo. Foi a hipocrisia dos religiosos. O que vem a ser hipocrisia para os sistemas religiosos da terra? Parece que os sistemas religiosos não sabem o que vem a ser hipocrisia. Irmãos e ouvintes, se vocês não sabem o que é hipocrisia, vou lhe mostrar o que é hipocrisia. É exatamente o que os sistemas religiosos da terra praticam todos os dias nas suas igrejas na terra. Hipocrisia é pregar uma coisa e viver outra coisa diferente. Dizer que acredita em Jesus Cristo e nega a doutrina de Jesus Cristo, isso é hipocrisia. Confessam que conhecem a Deus, mas com as suas obras negam que conhecem a Deus. Isso é hipocrisia. Levantam a sua mão em um sistema religioso em sinal de aceitação, dizendo que está aceitando Jesus Cristo como seu Salvador, mas não aceitam a doutrina do Salvador, Jesus Cristo. Isso é hipocrisia e fingimento. Falam na graça de Deus, mas praticam a lei da velha aliança. Isso é hipocrisia. Chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor, mas não fazem o que Jesus Cristo mandou fazer. Isso é hipocrisia. Jesus Cristo disse: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Mateus 7, 21 a 23, Lucas 6, 46. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, disse Jesus Cristo. Será que os sistemas religiosos da terra estão fazendo a vontade de Deus aqui na terra? Hipócritas, não tem como vocês fazerem a vontade de Deus sendo hipócritas como vocês são. Eles chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor, mas não fazem o que Jesus Cristo mandou eles fazer. Só fazem tudo ao contrário do que Jesus Cristo mandou fazer. Isso é hipocrisia. Dizer que as Escrituras é a guia e regra de fé e não obedecer às Escrituras, isso é hipocrisia.
Vamos dar um exemplo do que está escrito em Mateus 23, 1 a 39. Jesus Cristo disse: ai de vós, escribas, fariseus e hipócritas, pois dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Condutores cegos, que coais um mosquitos e engolis um camelo. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que percorrei mar e terra para fazer um prosélito, e depois de ter feito o prosélito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. Serpente e raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Irmãos e ouvintes, como os sistemas religiosos da terra vão escapar da condenação do inferno, se não estão obedecendo as palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra? Sistemas religiosos da terra, vocês têm uma chance hoje para escapar da condenação do inferno. A única solução para os sistemas religiosos da terra escaparem da condenação do inferno é renunciarem os homens titulados pastores e aceitarem Jesus Cristo como seu único pastor e salvador da sua alma. Hoje vocês têm escolha, vida ou morte. Qual vais aceitar? Os homens titulados pastores, morte. O único pastor, Jesus Cristo, vida. Está diante de vocês. Escolha o que vocês bem achar melhor, vida ou morte. A qual vais aceitar? Aqui vai o meu conselho como atalaia de Deus. Renunciem à morte e abracem a vida que é Jesus Cristo, antes que seja tarde demais. O dia é hoje ao ouvir a voz do bom pastor. Vem para o aprisco do bom pastor, aonde tem um só rebanho e um só pastor. Quem está dizendo isto é o bom pastor. Em João 10, 11 a 16. Não pensem que o atalaia de Deus é contra os pastores. Não sou contra os pastores. Não sou contra os homens titulados pastores. Quem é contra os homens titulados pastores é as Escrituras. É o próprio Deus e seu Filho Jesus Cristo. É como disse o profeta Oséias: o meu povo se perde por não ter conhecimento. Oséias 4, 1 a 9. Deus culpa os líderes religiosos pela perdição do povo da terra. Irmãos e ouvintes, abram os ouvidos e o coração para ouvir e entender o que Deus fala pela boca do seu profeta Oséias. Ouvi a palavra do Senhor, vós, ó filho de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os povos da terra. Porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídio na terra. Por isso a terra se lamenta, e qualquer que nela mora desfalece. Com os animais do campo e com as aves dos céus, até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém o contenda, ninguém o repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairás de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote.
Visitarei sobre ele os seus caminhos e lhe darei recompensa das suas obras. Irmãos e ouvintes, a culpa que o povo tem de não obedecerem a Deus aqui na terra está nos líderes religiosos, sejam eles sacerdotes ou pastores. Se os líderes não temem a Deus, como o povo vão temer a Deus? Se o povo aprende a desobedecer a Deus com seus líderes, Jesus Cristo diz que os líderes religiosos são cegos e guias de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos vão cair no abismo da perdição. Irmãos e ouvintes, os povos da terra, principalmente os religiosos, dormem um sono profundo entre os mortos. Paulo tem um conselho para os povos que dormem entre os mortos. Vejam Efésios 5, 1 a 21. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, que Cristo te esclarecerá. Versículo chave 14. Vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E nós estamos nesses dias maus aqui na terra. Irmãos e ouvintes, nós estamos vivendo os dias proféticos de 2 Timóteo 3, 1 a 9. Aqui está o filme ao vivo e a cores dos líderes religiosos do século XXI. O que estes líderes religiosos fazem oculto, até dizer, é vergonhoso. Nunca as escrituras foram tão desprezadas como está sendo no século XXI, terceiro milênio, pelos líderes religiosos da face da terra. As escrituras não têm nenhuma validade para os líderes religiosos do século XXI. Se os líderes religiosos do século XXI são desobedientes às escrituras, imagine as gerações do século 22 em diante, irmãos e ouvintes. Sabe quando os povos da terra vão temer a Deus? Quando por providência divina for eliminado da terra todos esses sistemas religiosos da terra. A culpa dos povos da terra desobedecerem a Deus aqui na terra é os sistemas religiosos da terra. Quando Deus eliminar da terra os sistemas religiosos, aí os povos da terra vão crer nas escrituras de verdade e vão temer a Deus e guardar os seus mandamentos aqui na terra. Mas isso só vai acontecer quando os sistemas religiosos forem eliminados da terra. Deus já deu um sinal do fechamento desses sistemas religiosos da terra, desses comércios de almas humanas na terra. Deus permitiu aquela pandemia e fechou todas as igrejas da terra. Não sabemos o que Deus vai permitir para que todos os sistemas religiosos da terra fechem as suas portas para sempre, para nunca mais abrir as suas portas. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Somos Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Nós só vamos até aonde as escrituras vai. Quando as escrituras param, nós paramos também. Não acrescentamos nem diminuímos nenhum tio e nenhum cedilha das escrituras. O que as escrituras nos ensinam, nós repassamos para os nossos ouvintes. Era tudo o que Deus tinha para falar para os povos da terra antes do toque da última trombeta. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado para todo sempre. Amém.